Gente, não teve jeito, eu tive que fazer outro vídeo. Então vamos lá. Faz de conta que você tá com o seu nome sujo e você quer limpar o seu nome. Só que você nunca estudou sobre finanças, você não faz ideia como que você vai limpar o seu nome. Mas você escreve lá na lista, limpar o meu nome. Como que você vai limpar o seu nome se você não sabe o caminho para você conseguir limpar o seu nome? Não é só botar diante de Deus, gente. Você precisa fazer coisas que te levem a, a você conseguir, gente, perdão. Eu tô gravando aqui fora, mas enfim, você precisa fazer coisas que leve você a conseguir cumprir aquela meta, entendeu? Então, se você quer limpar o seu nome, você precisa, ponto um, estudar sobre finanças, né? Estudar muito sobre finanças. Ah, isso daí é um assunto chato. Se você quer limpar o seu nome, você vai ter que fazer. É o caminho. Não tem como você quitar dívidas simplesmente. Ou você vai ter que, do nada, arrumar um bom trabalho pra você só ficar quitando dívidas. É por isso que a gente acha que é impossível quitar. Porque a gente olha assim na dívida e fala assim: nossa, meu Deus, isso é impossível conseguir quitar essa dívida. Então, né, vai acumulando, vai jogando, daqui a pouco passa mais um ano e você tá cheio de dívida ainda, entendeu? Então você precisa estudar, você precisa ir por ponto. O que que eu posso fazer para poder conseguir limpar o meu nome e quitar essas dívidas? Então você vai estudar sobre finanças, como que funciona a questão do dinheiro, né? Eh, e aí depois você vai ver, eu preciso de uma renda extra ou o emprego que eu tenho, eu consigo me organizar, porque não é só economizar, às vezes você precisa de mais dinheiro, às vezes o seu emprego não é assim, não te dá um salário assim que dá para você se organizar e conseguir pagar as contas. Às vezes o seu emprego tá com um salário assim que você não consegue se organizar. Então, às vezes você precisa de uma renda extra. Então, são pontos que você vai avaliando de acordo com a sua meta. Então coloque a meta e coloque mais ou menos de 3 a 4 pontos do que você precisa fazer, um caminho, né, como se fosse um mapa, para você chegar naquela meta, entendeu? E aí você vai fazendo de acordo com todas as metas que você colocar, tá certo? Acho que deu mais ou menos para vocês entender, né. Eh, Outro ponto, manter sempre as metas visíveis. Gente, eu fazia totalmente ao contrário, eu guardava as metas ali, só lia ela no final do ano. Não vai dar certo. Porque eu vou se esquecer. Então eu preciso ter a minha meta na minha cara, eu preciso ver toda hora, você precisa fazer isso, me cobrar, entendeu, gente? Então a gente precisa se cobrar. A gente vai se cobrar orando pelas suas metas sempre, né, que é um ponto que tem aqui. Orando diante de Deus, apresentando: "Deus, eu apresento diante de ti mais uma vez as minhas metas. Pai, me dá força para conquistar, me dá força para conseguir, sabe, sair da minha área de conforto, Deus". A gente precisa entender, gente, que a gente não conquistou as nossas metas do ano passado, porque a gente literalmente a gente não focou nelas. Porque tudo que a gente foca, tudo que a gente coloca em cima, determinação, a gente consegue. Se for algo que a gente não tá, assim, priorizando tanto, aquilo não vai ficar mexido, sabe, aquilo não vai sair do papel. Então a gente precisa estudar, é que nem a pessoa ela quer se formar, ela precisa estudar, estudar pra caramba, não adianta ela se formar, pagar uma faculdade e quando chega lá na sala de aula ficar brincando, zoando com todo mundo. Gente, vai chegar no final da faculdade dela ali, ela não vai entender nada, ela vai ficar, assim, insegura pra botar em prática aquilo que era pra ela ter estudado pra caramba, entendeu? Então assim, gente, tudo que a gente foca em cima, a gente consegue. E crendo em Deus, né, que a gente sabe que a gente serve ao Deus dos impossíveis, né? Não é que a gente consegue o impossível, mas a gente serve a um Deus do impossível. Então é Deus que, em cima daquilo que a gente faz, ele consegue mover as coisas e mostrar que ele está com a gente, tá bom? Então, coloca sempre visível. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar, não vou guardar a minha lista de meta toda semana, um dia por semana. No meu caso, eu escolhi o domingo. Todo domingo, em um horário específico ali da minha vida, eu vou pegar um caderno, que foi aonde eu coloquei as metas, e vou ficar vendo todas as metas. Como que está o meu progresso em cima dessas metas? O que que eu não fiz na semana passada que eu tenho que fazer essa semana, né? O que que eu deixei um pouco de fazer, até mesmo por procrastinar. Então, eu preciso retomar. Então, é um resumo que você vai fazer sempre, para você ir sempre retomando a rédea, né. Então você tá sempre vendo ali, toda semana eu vou estar vendo essas metas. Então se essas metas não sair do papel, olha, eu não sei mais o que é que eu faço, enfim, né. Então, eu vou estar fazendo isso, tá, todo último dia do mês, ou o primeiro da semana, né. E no último dia do mês também, antes de virar um mês, eu vou ver como que está o meu progresso, né, sobre as metas, o que eu tenho feito, porque eu não coloquei só metas, eu coloquei hábitos, tipo, tomar água, porque eu preciso me cobrar muito sobre isso, gente, tô tomando muito pouca água e tá fazendo calor do caramba aqui, né, em São Paulo, não só em São Paulo, eu creio que em quase todos os estados esteja calor pra caramba, né, então eu preciso me cobrar mais pra me tomar água.
E muitos outros hábitos que eu coloquei pra mim ficar menos no celular também, eu quero isso, então eu vou ter que lutar todos os dias, não vai ser uma coisa que eu vou largar lá a lista e vou ler só no final do ano, então não vai dar certo, né. Mais um ponto aqui. Colocar diante de Deus e orar por elas. É, esse aqui eu acabei de falar também, né. Então, ore e sempre peça força pra Deus, gente, porque o impossível quem faz é Deus, né. Quem nos dá força e fé pra correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos tudo aquilo que a gente quer é Deus mesmo, né. Então, orem, sempre apresenta diante de Deus suas metas, faça diferente. Se você não fez isso no ano passado, faça esse ano agora. Então sempre espere coisas boas, né, sempre espere, sempre tente melhorar de alguma forma, tá bom? Outro ponto, declare por fé, mesmo que pareça que não vai acontecer. Gente, a nossa mente ela é negativa por si só. Então a nossa mente ela funciona de acordo com aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, se o meu casamento está indo de mal a pior, eu preciso declarar na minha mente, né, e por fé que o meu casamento vai pra frente, vai mudar, vai, sabe, começar a pensar coisas que às vezes a sua mente vai falar assim: "Mas espera aí, não tá acontecendo isso". Mas conforme você vai pensando, a sua mente vai mudando e as coisas vão acontecendo, porque você está declarando por fé, as coisas vai acontecendo de acordo com aquilo que você está declarando. Então esse ano, gente, Deus me fez entender muito a questão da palavra. Talvez eu esteja falando muito rápido, gente, mas é porque eu tenho tanto assunto pra poder falar que eu e já tá no segundo vídeo, né, que às vezes eu fico me parecendo que eu tô falando um pouco rápido, tá bom? Mas é assim, a gente precisa entender o que sai da nossa boca, gente, acontece. Porque se eu olhar pra mim para o meu casamento e falar assim: "Nossa, meu casamento tá acabando, não aguento mais, meu Deus, se eu ficar falando isso todos os dias, ele vai acabar". Então eu preciso declarar, não aquilo que eu tô vendo, mas aquilo que eu quero ver. Se eu quero lutar pelo meu casamento, eu preciso declarar sobre aquilo, né. Não com uma religiosidade: "Ah, eu declaro, não sei o que lá". Não precisa você fazer isso. Você precisa trazer isso para o natural para você, para isso ficar tão simples, né. Por exemplo, aconteceu uma situação difícil no seu casamento e aí você simplesmente fala: "Não, isso vai mudar em nome de Jesus, eu vou ter um casamento abençoado, eu vou, sabe, eu vou ser feliz no meu casamento", sabe. Então declare, declare, tenta trazer isso para ser tão natural para você, para que não vire religiosidade. Que você não precise fazer isso em horários específicos, mas que isso esteja tão, sabe, tão enraizado na sua mente, que você simplesmente vira uma pessoa mais otimista, menos negativa, né. Então é mais ou menos assim, tá bom? Vamos lá. Esse é o último ponto, gente, mas, assim, eu creio que é algo que vai é uma mudança na minha vida. Ano passado, sem eu saber, sem eu entender o que eu tô falando pra vocês esse ano de 2025, né, sem eu entender, antes de eu começar a entender, o ano todo eu vivi pensando na minha mente que eu estava vivendo de acordo com uma palavra. Vocês vão me entender. E aí, eu comecei a viver coisas em cima dessa palavra. E quando eu aprendi no final do ano sobre a questão de você escolher uma palavra que vai definir o seu ano, que esse é o ponto aqui que eu quero explicar pra vocês, eh, eu comecei a pensar assim: "Nossa, eu vivi mesmo em cima disso, eu vivia falando que eu estava vivendo isso e realmente eu comecei a viver em cima disso". Então, antes de eu começar a botar em prática, eu já comecei a entender, sem nem ao menos entender o que que isso significava. Então, assim, eu vou explicar para vocês a palavra desse ano de 2025, né, e a palavra que vai ser do meu ano de 2026. Então escolha uma palavra que defina tudo que vai ser, assim, como se fosse um pontapé, né, para você conseguir ter força e foco para manter aquilo que você quer nessas suas metas. Por exemplo, a minha palavra que eu não escolhi, mas que eu ficava declarando aquela palavra e comecei a viver coisas em cima dela, simplesmente por declarar e sem entender, era a palavra recomeço. Gente, esse ano de 2025 eu vivi recomeços, tantos recomeços, que eu colocava até em oração: "Deus, o Senhor é o Deus do recomeço, me ajude a recomeçar nisso, Senhor". E eu começava a declarar, e vivi recomeço do início ao fim, em muitas áreas da minha vida. Então, assim, essa palavra me fez ter força para não desistir, sabe. Saber que Deus, ele é Deus do recomeço, gente. E toda vez que você sonhar em ter um recomeço, Deus, ele vai te ajudar, sabe. Então eu vivi sem nem entender essa questão do que eu tô explicando agora pra vocês, né, da palavra. E quando eu estudei, comecei a estudar esse mês sobre isso, eu falei assim: "Nossa, eu vivi isso sem nem ao menos entender".
Mas dessa vez eu escolhi propositalmente, né, uma palavra que vai me resumir nesse ano que vai entrar, que vai ser a palavra tchan, 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 vai ser a palavra romper. Eu creio em nome de Jesus que eu vou viver um romper na minha vida em todas as áreas. E é isso. Essa vai ser a palavra que eu mais vou falar esse ano de 2026, que vai definir o meu ano, em nome de Jesus, eu creio. E quando eu abrir aquela carta no final do ano, eu vou ver que vou ter conquistado tudo que eu coloquei como meta para esse ano, tá bom, gente? Então, assim, gente, é isso. Eu dei uma resumida do que eu precisava trazer para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Eu espero que vocês coloquem, faça a meta, se você nunca fez, sabe? Faça um caderninho de uma folha, um caderno, mas esteja sempre olhando as suas metas para você ver o que você precisa fazer e as coisas vão acontecer, porque Deus ele quer que você dê um passo, ele não quer que você anote os seus sonhos e guarde, ele quer que você sonhe, sonhe mesmo, sonhe alto, porque Deus ele é Deus que ele pode todas as coisas, que ele pode mudar tudo, a circunstância, sabe aquilo que você acha que está perdido, Deus ele tem o poder de restituir, ele tem o poder de reconstruir, porque ele é Deus que pode mudar. Ele é Deus que pode te dar um recomeço, ele é um Deus que pode te dar um romper, mas você precisa também tomar posição, posicionamento. Não sei o que você tem passado, mas eu estou sentindo de te falar isso. Creia, decida, eu não vou viver o mesmo ano que eu vivi o ano passado. Esse ano vai ser diferente e declare de verdade que não seja mais uma promessa, mas que seja algo posto diante de Deus e que você faça a sua parte para que Deus também possa fazer a dele. Deus ele quer que você sempre dê o primeiro passo. Porque Deus ele quer você se movendo. Ele não quer você parado reclamando, falando que tá tudo impossível, que o governo tá difícil, é culpa de fulano. Não. Sabe, pegue os seus erros e recomece, faça diferente, muda, estuda. Sabe, estude coisas que você nunca pensou em estudar na sua vida. Gente, eu nunca pensei em estudar finanças na minha vida, mas eu tive que estudar esse ano, porque senão as minhas finanças ia continuar do jeito que tava, eu ia continuar tendo um monte de dívida, um monte de coisa, e eu ia adiantar eu ficar reclamando, gente. Então, assim, a gente precisa entender que a vida do cristão não é acreditar que Deus vai fazer tudo, mas é acreditar que Deus trabalha junto com aqueles que estão trabalhando. Nenhum lugar da Bíblia diz que as coisas é através de sombra e água fresca, é através de você esperar. Não, é você literalmente ter um foco e botar diante de Deus aquilo que você quer e trabalhar, mostrar para Deus, Deus, eu quero isso aqui e eu vou lutar até o fim. E Deus, ele quer ver isso. Ele quer que você acorde, ele quer que você, sabe, se posicione, tá bom? Então escolha uma palavra que defina esse seu próximo ano e faça em cima dela. Sempre que você quiser parar, desistir, sabe? Esse negócio não tá funcionando não. Daqui a pouco vem a palavra na sua cabeça, porque foi isso que eu fiz esse ano sem nem saber, sem nem entender. E eu vivi recomeços, gente. Muita coisa eu não desisti, porque eu tive força para recomeçar, porque a palavra recomeço estava aqui na minha mente, tá bom? Então, assim, defina uma palavra para vocês nesse ano, tá bom, gente? Eu encerro esse vídeo, esse segundo vídeo, eh, agradecendo por todo mundo que tá aqui, por vocês acreditarem no meu canal. Gente, por vocês terem paciência, que às vezes eu dou uma sumida, mas eu creio que em nome de Jesus eu vou estar muito mais presente esse ano. E grandes coisas Deus vai fazer através desse canal, eu creio em nome de Jesus, tá bom, gente? Muito obrigada por tudo, muito obrigada por... Eu sei que tem gente que ora por mim desse canal, eu sei que tem gente que deseja coisas boas através dos comentários, e eu agradeço muito em nome de Jesus. Eu também declaro em nome de Jesus que você vai viver o sobrenatural de Deus esse próximo ano. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar força quando você achar que não vai ter força. Eu declaro em nome de Jesus que você vai viver, se preciso for viver recomeços, você vai viver. Eu declaro em nome de Jesus que os seus sonhos vão sair do papel. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai realmente fazer um rebuliço, um romper na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira os seus sonhos do papel, declare, porque Deus, ele realiza sonhos. Tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui sempre comigo. E é isso, tá bom, gente? Se eu começar a chorar aqui, então não vai dar certo. Mas eu agradeço muito por cada um de vocês, tá bom? Se inscreve se você ainda não é inscrito, que vocês possam ter um ano maravilhoso em 2026, que seja o ano da vida de vocês, tá bom? Eu declaro isso do fundo do meu coração. Deus sabe que vocês estão nas minhas orações e esse canal, por mais que seja pequeno, eu sei que ele é muito honrado por Deus,
tá bom, gente? E esse canal é feito para glorificar o nome de Deus, tá bom? Quem não gosta sai, quem gosta permanece. Então é isso, tá bom? Que Deus seja glorificado através das nossas ações, em nome de Jesus. Beijos, gente. Até o ano que vem. Tchau.